STF vota para tirar os recursos do judiciário do arcabouço fiscal. Olha só que bacana. Foi uma regra ruim que está atrapalhando o desenvolvimento do país e agora ainda colocaram um monte de exclusões. E é claro, né, que nessa mamata o STF não podia deixar o judiciário ficar fora. Seja bem-vindo ao canal, que é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, saiu aqui no Globo. Maioria do STF vota para deixar recursos do judiciário fora do limite do arcabouço fiscal. O julgamento em plenário virtual estava suspenso desde fevereiro após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A AGU manifestou-se contra o entendimento, ou seja, antes existia o teto de gastos, que impedia o Brasil de ficar aumentando os gastos de qualquer forma. Era limitado à inflação e mesmo assim, se sobrasse recursos, era para pagar a dívida. Dessa forma, a dívida do Brasil, a dívida interna, seria reduzida e a gente ia pagar menos juros com o passar do tempo. Com esse arcabouço, não existe mais um teto, existe uma base. Então, a despesa obrigatoriamente vai crescer sempre a partir de um patamar. E isso é um incentivo muito ruim, porque incentiva ao governo começar a aumentar mais a arrecadação para conseguir superar ali e aumentar os custos. O problema principal é que, além disso, eles começaram a colocar um monte de exclusões, um monte de exceções para essa regra. A educação é muito importante, então não pode ter o teto para o gasto com a educação. A saúde também é importante, então não pode colocar esse teto. E aí, nessa brincadeira, o STF também está embarcando para que esses gastos, com essas mordomias, com esse custo que a justiça brasileira tem, essa justiça não, a gente apelidou de justiça, né? Mas o sistema judiciário brasileiro é um custo absurdo. E se a gente for ver aqui, STF aprova o orçamento de 954 milhões para 2025, ou seja, o STF ele custa anualmente aos cofres públicos 1 trilhão de reais, aproximadamente. Isso é absurdo. A gente vê aqui na matéria, também na CNN, Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. E é importante também a gente lembrar daquele caso, a gente falou recentemente sobre Tribunal planeja gastar R$500 mil em iPhones 16 e complementando aqui o Pro Max, o mais caro que tem, para desembargadores. O custo total da compra está estimado em R$573 mil, com cada aparelho saindo por aproximadamente R$11.467. Um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Esse pessoal que já tem salários assim dos mais altos do funcionalismo público e mais um monte de penduricalhos que normalmente fura o teto ali, o limite do salário do funcionalismo público, ainda tem essas mordomias. Esse é o principal ponto que a gente sempre vem falando. O custo com esse pessoal, com essa casta, essa elite socialista de funcionários públicos é absurdo. E não é só os salários que realmente extrapolam totalmente a realidade do Brasil, os gastos com esse pessoal é muito grande. Então a gente vê que é um absurdo muito grande. Eles ainda colocam os gastos com a justiça, com o STF, com esse pessoal todo lá nas alturas, faz essas licitações. Se eu não estou enganado, parece que é uma notícia recentemente que o negócio ficou tão feio, essa licitação para esses iPhones, que, se eu não me engano, são 30 desembargadores que queriam comprar 50 iPhones, mas para ter alguns de reserva, que vai que ele extravia, né, ou quebra, danifica, então é bom ter esses reservas para ir pagando pro pessoal. Ou seja, se o cara danificar, ele nem vai pagar pelo que ele danificou, que o item basicamente não é dele, né? Ele tá pegando da União, mas se estragar, se danificar, ele vai receber outro, então não tem que arcar com isso. É um absurdo as mordomias, regalias, penduricalhos, o quanto que esse funcionalismo público, eles vivem uma vida realmente de marajá, e esses supremos do STF fazendo, mandando e acontecendo esses absurdos, esses arrombos que a gente vê, quase que uma ditadura absolutista que a gente tem aqui. Bom, enfim, a gente fica revoltado com esse tipo de situação. O arcabouço, que já era algo ruim, eles conseguiram deixar ainda pior e não tá valendo de nada, porque antes a regra é que se furasse o teto de gastos, era impeachment, era crime de responsabilidade. Agora, se acontecer de furar o arcabouço, não conseguir cumprir a regra, só tem que mandar uma cartinha aí falando, foi mal, desculpa aí, pro Congresso, e tá tudo certo. Olha o absurdo, olha a furada que a gente entrou com a população brasileira aí totalmente desinformada, né, pela mídia, colocando um cachaceiro corrupto na presidência. Bom, infelizmente é o que temos para hoje. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui nos comentários e também notícias, vídeos, assuntos para a gente poder comentar aqui no canal também. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.